E como você acha que essa caracterização daquela comunidade lá, daquela região, reverbera no todo da ISLB? Você acha que a ISLB tem essa característica bem mais plural do que se imagina? Ou como é que é isso? Eu acho que é muito mais plural do que se imagina e muito mais plural do que a historiografia da ISLB consegue elaborar. Né? Tanto que se você olhar para a história e o material que se produz na ISLB, o Vale Três Forquilhas deve ser a terceira paróquia do Rio Grande do Sul e a quarta do Brasil. Mas ela não aparece na historiografia. Não aparece. Agora, esse pessoal, a partir da década de 60, agora do século passado, começa a migrar para a periferia da Grande Porto Alegre. Cachoeirinha, Gravataí, outro lado do Rio, Vila Campina, Vila Brasília, está cheio de conhecido ali, né? Da geração do meu pai, os mais novos migraram para cá, para trabalhar na indústria, o pequeno comércio, Canudos, né? Matias Velho, todos esses lugares onde houve uma atuação do Encontrão, né? E daí houve a dissidência carismática, porque esse ambiente de pobreza e imigração, né, favoreceu isso. Só que isso não acontece lá na colônia. Lá tem uma identificação muito forte com a SLB, né, mesmo não conhecendo esse mecanismo de SLB. Eu acho, assim, Yuri, que a ideia de uma igreja uniforme luterana, ela é um projeto teológico que nunca está completo, né? Porque tem muitas diversidades. Né? E nem sempre essas formulações teológicas institucionais, que a gente se identifica com ela, principalmente quem é pastor, mas ela não dá conta da diversidade da CLB. Né? Eu, no mínimo, diria, são 1.800 comunidades, cada uma luterana do seu jeito. Para não ir mais para o tempo contemporâneo, onde cada um é luterano do seu jeito. Agora, isso que tu destaca é interessante, né? Porque, assim, duas perspectivas. Primeira, porque eu tenho uma professora conhecida minha na Universidade Federal de Pelotas que estuda história medieval. E aí ela já participou de algumas bancas, inclusive, na Faculdade Zeste, né, de defesa, de mestrado, doutorado, e ela diz assim que, tipo assim, a imagem que a gente, eu digo a igreja, por vezes, ou a história da igreja, constrói sobre Lutero, por exemplo, é muito mais mítica do que factual. Tipo assim, a construção que se faz do Lutero é muito mais romantizada, muito mais mítica do que aquilo que efetivamente se estuda, até mesmo no contexto germânico, né? E nessa direção, eu fico pensando, assim, até a título assim, de provocação, em que medida, né? Eu acho que Pierre Bourdieu, né, o sociólogo ali da teoria dos campos, pode explicar bem como acontece essa disputa daquilo que vai ser o discurso oficial sobre as coisas, né? E aí essa diversidade acaba sendo, mesmo que ela não consiga sumir, né, assim, dentro do discurso, porque ela insiste em irromper, mas existe, né, dentro dessa disputa do campo aquela tentativa de homogeneizar em alguma certa medida. Eu acho que são duas dinâmicas assim que estão interrelacionadas, né? Eu acho que tem a dinâmica mais de diversificação constante, e tem a estrutura teológica confessional que tenta dar uma unidade para isso. Eu acho que isso é do campo, né? Também teológico, não sou sociológico. Agora, a SLB tem essa pluralidade, né?
Então, ela consegue se universalizar na medida que consegue dialogar com essa multiplicidade de experiências pessoais e comunitárias. Quando a teologia não consegue conversar, ela vira um dogmatismo estéril. Não? Então, essa tensão é permanente. Então, o pentecostalismo, por exemplo, a tese do pastor pentecostal Eduardo Leandro Alves, por que o pentecostalismo se universaliza no Brasil? Ele vai buscar uns modelos teóricos e ele vai dizer que se universaliza por dialoga com a cultura popular católica, com as diversas, né, milagre, cura, isso, aquilo. Ela discute com isso, absorve isso e ressignifica. Não que cria totalmente novo. Né? Mas agora tu cria a instituição eclesiástica, né? Ela vai se elaborar sempre em tensão com essas múltiplas experiências que, no caso da ICLB, são um pouco cismáticas, mas no pentecostalismo é extremamente cismática. E o pessoal já estava fora da igreja. Sim. Né? Porque era uma igreja nacional católica. Né? Então eu acho assim que, por isso que eu insisto, que o Vale Três Forquilhas se tornou aquela experiência eclesial, né? Eu acho que ela é muito sui generis, por um outro aspecto. Né? A nossa família mais extensa teve fortes lideranças na comunidade e na política local. E qual era o ideário político? O PT virou o PDT com Leonel Brizola. Né? Então, eu me criei sem muito entender em política, mas o meu avô sempre questionava a ditadura militar e os americanos. Porque nós plantava fumo para Souza Cruz e ele sempre xingava os americanos. Eles estão aqui nos explorando, né? Isso, aquilo, aquele outro. Sim. A gente está trabalhando para eles, ainda eles mandam no exército brasileiro. Isso aqui, Meu avô sempre foi oposição. E, ao mesmo tempo, líder da comunidade religiosa, que se antecipou muito ao Estado ali, porque criou escola. Eu fui aluno de uma escola de transição, no prédio da comunidade, de transição da escola comunitária da igreja para a escola pública. Né? Eu, meu irmão, os outros. Né? O pastor Fischer, que foi o pastor que mais nos influenciou como família, ele era um pastor que articulou a construção de um hospital no Vale Três Forquilhas, junto com os católicos. Né? E a comunidade, foi tudo mutirão de comunidade católica e dos evangélicos, né? Que depois foram renomeados de luteranos, estão sendo renomeados constantemente. Então, tinha o cemitério evangélico, o hospital, Três Forquilhas, ecumênico, a escola, né? E então antecipou a presença do Estado essa igreja. Então a minha formação foi circular da família para a escola, que era evangélica, para a escola e para a família envolvida na política local. E eu acho que eles aprenderam alguma coisa, não tinha uma instrumentalização política da comunidade. Isso eu acho que tinha um mecanismo confessional interessante. Né?